desorganizados, cada um no seu quadrado, isolados, não valem nada. 7 milhões de fãs da Polaroid articulados em rede tornaram a Polaroid viável. A Polaroid simplesmente não vai passar. Travou. Enfim, o Polaroid voltou a existir. Aqui não sabe. Suspense é esse. A Polaroid articulou 7 milhões de caras que continuam comprando as máquinas, os filmes em rede, isoladamente. Pagam mais caro, evidentemente que eles pagam mais caro, mas eles são fãs. Eu sou fluminense, Fluminense foi para a terceira divisão. Vocês acham que eu joguei? Comprei camisa do time, eu ia. É maluco, claro que é. O fã não se explica. Não tem racionalidade na ação de um fã. Voltou? Cadê? Vamos tirar agora esse. A Polaroid voltou a existir porque tem 7 milhões de caras articulados em rede, que isoladamente não tinham poder nenhum, não tinham capacidade nenhuma de fazer valer os seus sonhos, mas 7 milhões de caras reunidos numa rede tornaram a empresa novamente viável. E ninguém de nós aqui ruim sabia disso, muita gente nem sabe disso. Acha que a Polaroid já acabou. Eles vivem num mundo à parte, o mundo dos fãs da Polaroid. Mas existe. Né? Ele convive com a realidade. Então, o último dado é esse da empresa de agronegócio. A Monsanto, que é uma empresa conhecida, ela recentemente comprou uma empresa de dados climáticos. E pagou caro por isso, eu não me lembro exatamente quanto. E aí, cara, deve ser porque agora eles vão usar os dados do clima. E, na verdade, faz todo sentido do mundo no modelo de negócio dele, porque se eu quero dar a semente seja mais adequada para aquele, e é uma empresa que fazia esses dados, não era assim no Rio de Janeiro, eram microdados, né? Eles sabiam, é uma empresa hiperlocal, assim, ela tinha dados da fazenda X, mesmo que ela fosse pequenininha, né? Não eram dados da cidade do Rio de Janeiro, eram dados exatamente assim, o clima naquele micro espaço ali. E por isso ela podia dizer para aquele fazendeiro, ele sabia com esses dados quando que ia chover, quando é que ia fazer sol, estiagem, todas essas estimativas de como o tempo ia funcionar, e aí vendeu uma semente que fosse mais adequada para aquela micro-realidade ali. E rapidamente avançou. Disse, não, agora eu vou, além de vender semente, eu vou vender uma semente segurada. Eu disse, olha, compra minha semente, planta no tal dia, porque se a semente não vingar, ou se não der a planta, eu te reembolso. Ela garante que vai dar certo, porque ela tem dados. Então, quanto que vale essa empresa de dados microclimáticos para mim? Nada. Para vocês aqui, provavelmente nada. Para Monsanto. Então, assim, eu fico alucinado quando eu vejo alguém dizer a base de dados do Globo, da editora Abril, ou de não sei quem, vale não sei quanto. Eu falo assim, como é que você faz essa conta? Me explica aí, porque é impossível. Não existe, não acreditem nisso. Quem chegar para vocês e dizer assim, olha, a base de dados dos clientes do Facebook vale 3 bilhões, 459 milhões e 327 mil, isso é chute. Isso não tem dado, não tem base na realidade. Isso pode ter, você pode calcular esse valor para alguém num determinado momento, num determinado contexto. Aí faz sentido. A gente já fez isso. Uma empresa de TI queria comprar uma outra empresa de TI. A gente estudou as duas empresas de TI, uma era complementar à outra. As duas juntas podiam tomar conta de um mercado muito maior. Então, quanto que vale para essa empresa A comprar a empresa B nesse determinado contexto, nesse determinado momento, dado que o mercado é esse, aí dá para calcular um preço. Para você, se você pagar tanto, você vai ter um retorno que vai permitir você. Faz sentido, é um preço justo para as duas. Você sozinha, empresa B, não vai conseguir, nunca conseguir. Então, num determinado contexto, uma determinada pessoa, você consegue calcular o valor, mas um valor genérico
intrínseco àquele bem que você está querendo avaliar, seja ele uma empresa, seja ele um conjunto de dados, isso é uma coisa que a gente já sabe que não dá certo. Eu participo de um grupo chamado Novo Clube de Paris, a gente já está há 15 anos estudando essa coisa de como avaliar ativos intangíveis, e no início a ideia era como a gente vai botar no balanço o capital humano da Petrobras, como é que eu vou colocar no balanço o valor da marca Coca-Cola, como é que eu... Essa ideia, que era a ideia inicial de todo mundo, foi para o espaço. Não existe isso, não tem como dar um valor para uma coisa que depende de para quem, e depende do contexto. Então, o que a gente está estudando, é um processo ainda em curso, né? Como é que se avalia bases de dados, que estão cada vez mais abertas, a gente já sabe algumas coisas. Uma delas é isso. Se eu tenho duas empresas, uma Uber 1 e uma Uber 2, a Uber 1 não compartilha os dados dela com ninguém. É o caso atual. E uma Uber 2, que vai compartilhar os dados dela com mais gente, se eu fosse investidor, eu investia na empresa Uber 2. Eu acho que ela vai valer mais daqui a pouco. Por que eu digo isso? Porque se eu compartilho os meus dados com os meus clientes, por exemplo, mesmo que não seja com todo mundo, se eu compartilho com mais gente, eu compartilho com meus clientes, se eu compartilho meus dados do Uber com o motorista do Uber, eu vou ajudar o motorista do Uber a ganhar mais dinheiro, a estar no lugar certo na hora que vai ter um evento, que vai sair um monte de gente, que vai ter gente procurando o Uber. Se eu ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro, vai fazer com que mais gente queira entrar no meu Uber. E não no outro que não compartilha com ninguém, que só fica sentadinho ali sabendo de tudo, mas não compartilhando com ninguém. Se eu compartilho os dados com meus fornecedores e ajudo ele a vender melhor as coisas, ou enfim, a conhecer melhor os clientes que eles têm para poder... Ele tende a... É o ganha-ganha, né? Eu crio uma bola positiva que faz que todo mundo ganhe mais dinheiro. Então, saber se o cara que usa os dados... Então é isso que eu digo. Quem compartilha, para mim, vale mais do que quem não compartilha. E não é por um problema de generosidade apenas. De que é mais legal compartilhar, gente. Vamos lá, todo mundo compartilhar. Não é por isso, não. É porque acho que economicamente, não é só por isso, também é por isso. Mas é assim, porque economicamente vai dar mais chance de dar certo. De criar mais valor para todo mundo e não para o tempo. Segunda coisa que a gente também já sabe. Tem empresa que só usa os dados dela. E tem empresas que gera dados no seu negócio, mas que procura combinar isso com outros dados. Esse cara vale mais do que esse que não compartilha. De que não busca dados de terceiro. O Ministério Público está fazendo um trabalho aqui, ele tem lá. O próprio Ministério Público gera um monte de dados. Eles sabem quais são os postos de gasolina que vendem gasolina adulterada. Eles sabem quantas mulheres foram espancadas, violência contra a mulher, violência homofóbica. Eles têm esses dados. E com base nesses dados, eles podem criar valor para um monte de gente. Mas ao combinar esses dados com os dados do IBGE, com os dados do Instituto Pereira Passos, com os dados... Cara, você tem uma riqueza de informação e de valores gerados para outras pessoas, um público muito mais diverso, que amplia o valor dos dados que você está administrando. Então, assim, ter os dados é bom. Você, além disso, agregar dados de terceiros aumenta o valor do seu banco de dados. Mas, assim, qual o valor vai depender do caso, vai depender do contexto e para quem. Para quem você está estimando. A empresa lá da Monsanto podia valer muito para um, não valia para outro. Não era isso, deixar um espaço para o debate, mas era basicamente isso que eu queria falar, lembrando essa frase do Oscar Wilde, que eu acho interessante. As pessoas hoje conhecem o preço de tudo, mas o valor de nada. E certamente é assim, é porque não sabem o valor para si mesmo. Porque é o único valor que dá para você calcular com certeza é o seguinte: o que isso vale para mim? Porque essas são as escolhas que a gente pode fazer. Eu não posso saber quanto que vale ter filho
A gente julga muitas mulheres, por exemplo, que não querem ter filhos. É absurdo, você não quer ter filho, cara, não. Porque ó, quem decretou que é obrigado uma mulher para se poder plenamente realizar, tem que ter filho? Ok, então não tem valor nenhum para ela ter filho, ótimo. Vamos nós agora julgar isso? Não, o valor para ela é esse. Então, assim, o valor é uma coisa que depende da pessoa, é valor para mim. Eu posso tentar avaliar quanto que vale aquilo para aquela outra pessoa, mas valor depende do contexto das pessoas. É isso, obrigado. Vai ter pergunta? Eu pergunto. Eu vou competir com o almoço também, né? Que é uma coisa. Se eu fosse comparar, investir hoje no WhatsApp ou no Telegram, qual que você investiria na sua existência muito forte, quando teve a notícia, faz uns 2 anos atrás, que o... Se eu for investidor hoje, investiria no Telegram, que abre as informações, ou no WhatsApp, que apesar de ter sido comprado pelo Facebook, teve uma grande resistência em que as pessoas, assim que souberam que todas as informações do Facebook iam ser compartilhadas nessa nova atualização, não quiseram, ou olha, não façam isso e tal. Se eu fosse investidor hoje, agora. Eu ia primeiro vou dizer para que eu quero uma coisa ou outra. Eu estou buscando o WhatsApp ou o Telegram, porque qual o meu interesse nisso? Se eu fosse o Facebook, eu provavelmente compraria o WhatsApp. Era o que ele fez. Tinha mais gente, a quantidade de dados que ia gerar maior, já tinha uma base instalada grande, o valor não estava tão alto assim na época. A gente tinha $1 bilhão era um dinheiro para a gente, mas o Facebook deve ter achado uma pechincha aqui. Então assim, depende. Quais são os meus interesses? Entendeu? Eu acho que aí é importante o que o Nepô falou. No fundo, acho que os dois têm o mesmo modelo. Então, assim, do ponto de vista de comparação, o que eu ganharia comprando o Telegram? Porque o juiz proibiu o WhatsApp. O juiz proibiu o WhatsApp, o traficante usava o WhatsApp. Na hora que o traficante começar a usar o Telegram, o juiz vai querer proibir também o Telegram. Eu acho uma barbaridade, mas é o que ele vai fazer. Então, eu não vejo assim diferença fundamental. Agora, se um garoto surgisse propondo um outro modelo e custasse bem menos, talvez eu resolvesse apostar nesse garoto para sair do zero. Mesmo que eu fosse um investidor exclusivamente financeiro, quisesse ter um retorno rápido, eu não estou interessado. Eu quero ganhar. O meu ganho é a diferença entre o que eu botei, quanto que eu vou receber e em quanto tempo isso acontece. Então, se eu vou ganhar $1 bilhão nesse garoto aí, e vou preferir investir no garoto. Então, depende dos interesses. Não dá para responder genericamente. Eu apostaria num modelo desse estilo aí do crowdfunding. Eu acho que o que a gente vai viver, eu trabalhei no mercado financeiro há anos, eu acho que os bancos estão prontinhos para sofrer disrupção. O mercado financeiro é um mercado pronto e acabado para sofrer disrupção. Algumas características para haver disrupção. Disrupção não é necessariamente uma tecnologia revolucionária. A disrupção, que caracteriza a disrupção, é o fato de que muita gente, uma tecnologia às vezes que não é inovadora, consegue ser popularizada, atingir rapidamente, se democratizar, na realidade, o acesso àquela tecnologia. Então, uma condição para haver disrupção é a digitalização. Um mercado muito digitalizado está prontinho para a disrupção. E eu acho que o mercado financeiro é o caso. Hein? O início eu entendi. O Lehman Brothers. O início dessa disrupção teria sido. Não, a crise, não, acho que a crise financeira é a crise de um modelo. Acho que isso aí é uma outra história. De longo prazo. Mas assim, eu digo do ponto de vista assim, de surgir uma outra empresa, eu acho que é o sistema financeiro. Ainda é muito controlado. O Banco Central quer regular tudo, mas crowdfunding está aí e o Banco Central não vai fazer nada. Vai ser que nem o WhatsApp, que o prefeito tenta proibir, ou o juiz tenta proibir, ou o Uber. Para mim, ele dá um tiro no pé, é inútil. Se ele proibir esse, vai surgir outro. Porque
que a sociedade já aprendeu que aquilo tem valor para ela. Né? Tem ali uma pergunta. Rapidinho. Nessa linha que você falou, essa Itaú, digital, você acha que ela está ligada a esse movimento das fintechs? Eu acho que não. Acho que eles estão tentando enganar a gente, assim, fazendo uma coisa que no fundo eles continuam controlando do mesmo jeito. Eles estão reduzindo custos para eles só. Demitindo funcionário, fechando agência. Mas assim, do ponto de vista do modelo, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Eu sou cliente do Itaú, não tem nada de Itaú. Vou contar um episódio, só porque a minha raiva. Eu tenho raiva de duas coisas. Tem poucas raivas no mundo, mas algumas eu tenho. Banco e empresa de telecom. Mas enfim. Banco, o Itaú se diz Itaú, né? Aí eu mudei. Eu mudei de uma agência que eu morava em Copacabana, fui morar em Laranjeiras. Fui mudar de agência. E aí fui lá, entreguei meu novo negócio, como é que é? Residência, atestado lá de a conta de luz, comprovante de residência, mudaram. E aí, beleza. Meu cartão de débito, né? Que é o cartão que eu uso, eu passei a... Aí um mês depois, já tem 3 anos, mas eu voltei lá para saber se alguma carta ainda antiga, na minha antiga residência em Copacabana, estava lá a fatura do cartão de crédito. Eu falei, mas eu mudei. Fui na minha gerente e falei, mas eu mudei o meu endereço. Mas você mudou o endereço do cartão de débito. O cartão de crédito é outra coisa. Mas vem cá, o meu cartão de débito é esse aqui. O meu cartão de crédito é esse. É o mesmo. Então, para esse cartão, o Itaú tinha 2 endereços. Aí, beleza. O seguro venceu. Preciso continuar a história? O seguro do carro venceu e a fatura foi para onde? Do antigo endereço, porque afinal de contas, o seguro que eu também fiz na mesma agência, mesma coisa, assim, o Itaú te diz Itaú, tem vários bancos de dados, o Marcos dentro dele é um cliente que é o cartão de crédito uma coisa, o outro outra coisa, nem integrar os bancos de dados, ele fez isso. Então, assim, eu acho, mas de qualquer maneira, eu acho que não tem nenhuma novidade. É uma tentativa de resposta, talvez, mas com a cabeça errada, com a cabeça de quem ainda está raciocinando no modelo hierárquico antigo. Não muda nada, eu acho. Tem um espaço aberto. Nós podemos montar um banco. Essa é a boa notícia. Então, aproveita e fala um pouco sobre modelos para viabilizar negócios através do crowdfunding, que é uma coisa que me interessa. Isso eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente vai crescer muito. Dentro desse contexto do valor, o que poderia caracterizar, por exemplo, um portal de crowdfunding como o Neto mencionou, ele falou do Indie, do Vicante, são coisas que eu já estudei para pessoas que querem entrar nessa, né? E aí falta, me parece, para quem vai fazer lá a sua contribuição, exatamente um valuation, como aquele que você fez para módulo no livro que eu li quando te conheci há muito tempo atrás, né? Então, acho que o crowdfunding hoje precisa, para se credibilizar perante mais plateia de investidores cidadãos, né, de uma metodologia de valuation das coisas que entram ali. Queria que você me desse uma opinião sua sobre isso. Sim, eu acho que talvez a gente esteja no início, né? Eu estou falando da minha impressão. Eu acho assim, toda tecnologia, todo mecanismo, o crowdfunding é relativamente recente, já existe há muitos anos. A gente ainda está engateando, é que nem a imagem que me vem à cabeça, assim, pode ser que não tenha nada a ver, mas foi a imagem que me veio à cabeça. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu gostava muito de pegar jacaré, e eu não surfava exatamente, mas então eu ficava, toda vez que alguém descobria, surfistas eram muito bons para descobrir praias paradisíacas e desertas, que as ondas são maravilhosas, então os surfistas iam para lá e descobriam, aí passavam uma semana na casa do pescador, então era aquela coisa, era um turismo, entre aspas, amador, vamos chamar assim, até que depois alguém descobria, aí abria lá o resort sei lá, aquele negócio francês, como é que é o nome? Clube Med,
E aí canibalizava também a praia, virava, mas assim, você está o crowdfunding hoje é aquele surfista que chega numa praiazinha, coisa meio amadora, eu vou fazer o crowdfunding dos meus amigos, só do meu cara que eu conheço, da minha família, aquela coisa ainda muito familiar e rudimentar, não tem nada de errado nisso, mas talvez falte um pouco mais profissionalismo no bom sentido, né? Não no sentido do médico, mas no sentido de você ter agregar mais dados, mais valor, né? Uma avaliação, por exemplo, das coisas, envolver pessoas que possam fazer esse trabalho de avaliação. Acho que faz sentido o que você está falando, talvez seja uma lacuna para a gente. Pode ser. Bom, enfim, é a última pergunta, né? Porque senão a gente. A mim também. Eu estou lançando hoje, na verdade já faz algumas semanas, um produto pelo Catarse, e é uma plataforma de crowdfunding brasileira, né? E sobre esse quanto vale a empresa, como é que você faz um valuation, a maioria dos projetos que hoje passam pelo Catarse, a empresa basicamente não existe. Eu acho que isso é até um dos motivos de existir o crowdfunding, você mostra uma ideia e um produto. Então quando você vai fazer a valuation de uma empresa, acho que cada uma aqui daria um valor diferente, né? Como o professor falou. Mas quando é que vale o produto, você consegue especificar isso mais facilmente. Então você acaba vendendo um produto já pronto, ou uma ideia, seja qualquer tipo. Eu acho que aí você já consegue ter os seus clientes, eles já validam o seu produto, você já consegue ter os seus clientes, e você consegue botar a sua empresa em prática, né? Hoje eu acho que ela não vale nada, mas no futuro, com o produto, com a demanda, você consegue colocar a sua ideia. O problema é dar o máximo de informação possível para permitir que cada um possa avaliar melhor, né, a sua empresa. Eu acho que as pessoas, quando querem vender muito um produto, uma ideia, eles ficam muito apaixonados pela ideia. Eu oriento alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado, e isso também tem um monte de ideias, e eu vejo que eles se empolgam tanto pela ideia que eles se esquecem de perguntar se isso tem valor para quem. Ele bota um negócio sensacional, que dá volta, faz pirueta, mas serve para quem? Isso agrega valor para quem? Então o papel do cara não é falar só do olhinho brilhando normalmente, né, do quanto aquele produto dele é maravilhoso, mas é ele demonstrar esse valor para os outros. Olha só você que está aí, olha só o que o meu produto pode fazer. Então assim, como é que se entender que o valor não é um atributo do produto que ele está ali oferecendo, que o valor depende da relação, ele vai ter que entender a relação, ou seja, para quem eu vou oferecer esse produto e com que proposta de valor eu vou oferecer para cada um desses públicos. Porque a tua proposta de valor não pode ser única. Se o valor depende da pessoa, eu não posso ter um produto com uma proposta. Qual a proposta de valor do seu produto? Bom, é para alguém. Então você pode ter mais de uma proposta de valor, né? A sandália havaiana é típico esse exemplo. Ela, quando lançou a sandália havaiana, era para concorrer com quem dava, né? A sandália havaiana virou um negócio fashion, as pessoas vão para festa de sandália havaiana. Então assim, você mudou o uso, as pessoas começaram a dar um outro uso, virou um valor que a havaiana não pensou lá atrás. E aí a sandália havaiana hoje custa sei lá quanto. Mas na minha época de moleque, sandália havaiana era um negócio de margata, de conga, essas coisas, é um negócio para... Depois ficou sofisticado. Então a proposta de valor depende, não depende só de você. O teu cliente vai encontrar um valor que você eventualmente nem pensou para aquele produto. Não é isso. Obrigada, Marcos. Gente, estamos de volta às 2 horas da tarde para o almoço. 2 horas em ponto, Sérgio Bessa vai estar aqui falando para vocês. E a última mesa do dia sobre transparência, Ministério Público, Fundação Getúlio Vargas apresentando Supremo em números e a Open Med apresentando gastos abertos. Não percam. Boa tarde. Bem-vindos aqui à nossa parte da tarde do seminário. A gente vai twittar aqui no Twitter do CRI o endereço do link onde está sendo transmitido, né? Para quem está nos assistindo pela internet. Quem quiser avisar os amigos, é só entrar no Twitter ali do CRI UFRJ, que a gente está acabando de botar agora o link para a parte da tarde. Eu queria então agora, imensa satisfação,
vou participar aqui junto. O Bessa não vai falar, eu vou ficar aqui acompanhando ele. O Bessa, eu já comentei isso outras vezes. Um grande amigo, a gente se conhece. Eu entrei, em 76, eu vou entregar na cidade, mas isso essa altura não é importante. Transparência. Transparência, dados abertos. Em 76 eu estava fazendo meu segundo grau, na época chamava segundo grau, nível médio, no Colégio São Vicente de Paulo, e a gente começou com essa história de Grêmio, movimento estudantil, a gente via ainda na época da ditadura, e foi numa dessas reuniões para tentar organizar os estudantes secundaristas, não sei nem se chama desse jeito, que é mais segundo grau, que eu conheci o Sérgio. E desde então, a gente não participava do mesmo, não era do mesmo agrupamento político, digamos assim, mas desde aquela época eu admiro profundamente ele. Eu já falei para ele, então eu posso falar publicamente aqui também. Considero o Sérgio uma das pessoas mais brilhantes da minha geração, sem sombra de dúvida. Uma pessoa que é generosa na maneira de pensar, de discutir, não é nem um pouco sectário, uma pessoa completamente aberta para o debate e profundamente conhecedor, né, de filosofia, uma série de assuntos, de temas que nos ajudam a entender o mundo que a gente está vivendo, e não por acaso, nos últimos anos, ele vem se dedicando à questão da sustentabilidade. E eu estou convencido que toda essa nossa conversa aqui a respeito dos dados é fundamental, né, da economia compartilhada, né, a gente utilizar melhor os recursos que a gente já tem, sem necessariamente ter que produzir mais coisas, né, utilizar de uma maneira mais inteligente e racional o que a gente já está disponível. A economia compartilhada é um pouco isso, né, o uso de recursos inaproveitados, né, o Uber não é isso, você tem um carro parado lá. Eu acho que essas ideias se reúnem, isso tem tudo a ver. Para pensar um novo modelo de desenvolvimento do mundo com você ter dados e informação que permitam você administrar melhor sua vida, a vida de uma cidade, a vida de um país e do planeta. Então é com imensa satisfação que eu queria a gente recebe aqui o Sérgio, que certamente vai ajudar aqui a clarear um pouco mais a nossa cabeça nesse momento tão confuso do mundo que a gente está vivendo. Sérgio, muito obrigado. Marcos, muito obrigado pela gentileza das palavras, muito obrigado a vocês pelo interesse. Não resista à vontade de dar uma história que eu venho do professor Leandro Conga, falecido há uns 2, 3 anos, nosso mais velho que a gente, mas companheiro também na luta pela democracia. Ele tem um belo ensaio que ele disse: se você quer mostrar quem é, você nunca devia dizer o currículo Vitor. Infelizmente o Marcos não disse que ele contou a história. E o currículo Vitor é uma seleção editada que deu certo. Se quer mostrar quem é, tem que pegar o currículo morto. Peguei aqui, errei, estava repetindo, botei fulano, mas agora, o desafio que o Marcos me colocou, e as palavras dele foram diretas ao ponto, é um desafio bacana. Eu peguei, até quando a Luciana consultou sobre o título da palestra, eu falei: vamos botar tudo junto. Ética, transparência, conhecimento e desenvolvimento sustentável, como a gente vai ver, mesmo sem falar demais disso, por exemplo, não dá. Aliás, Luciana, por favor, me controle, porque judeu é igual a baiano. Tá? Botou o microfone na frente, tem gente querendo ouvir, vai até. O pessoal falou. Nove da luz. Geladeira, foi a história desse também que falou. Corrodosória. Abre a geladeira, vê um flash, começa. Não, o meu é mais igual ao teu caso. Professor, tendo gente interessada, não que ele vai ensinar, não vai ensinar nada. Não me ensino. Não me ensino por 2 razões. Primeiro, aquilo que o senhor me disse uma vez, não, todo economista brasileiro é careca. Você careca por quê? 30 anos, todo dia. Ai, meu Deus, é ridículo. Não sigo. Segundo, porque não sigam ninguém, por uma razão muito prática. Não seguir ninguém é uma coisa boa, né? Não ter guru.
Eles todos viram o Monty Python, o vídeo de Brian, não receive, não receive. A figura é maluquice. Mas aqui, na última das questões que eu vou conversar, que a crise ecológica, não do ponto de vista de não ter nenhum fim do mundo, fim da natureza, fim da civilização, mas tem uma crise muito grave que causará prejuízos gigantescos. Um negócio muito ruim, um carrinho de 40 mil, pelo qual nós vamos pagar uns 2 milhões. E principalmente quem vai pagar são os pobres do planeta, dessa vez comprados às centenas de milhões. E não dá tempo para fazer tudo o nível de cafeína baixa, isso aqui perfeito. E dessa vez não dá tempo da gente seguir alguém, seja quem for, o Obama, o IPCC, a tal de biologia climática, o grupo genial de pesquisa, de não sei onde, pelo simples fato de que não tem tempo. Se a gente seguir alguém, uma linha, um pensamento, uma orientação, e essa coisa estiver certa, ok, deu certo. Vai enfrentar muitos problemas, mas em essência mudanças problemas. Se a gente seguir alguém que não deu muito certo, não tem tempo de voltar atrás e começar de novo. Ferrou. Benson ou maldição de nós, especialmente para os mais jovens, nós não estamos vivendo uma época qualquer. A história não é monotônica. História de uma pessoa, de uma cidade, de uma sociedade, de uma civilização, tem momentos mais importantes e momentos menos importantes. Na hora que você decide, caso, não caso, assim, trabalho, ou vou para o MBA, ou para o mestrado, faça essa viagem, ou aceito esse trabalho, falar alguma coisa. E assim é o tempo da civilização hoje. Nós, esse vai ser a forma que, se tudo correr bem, né, no nosso papo aqui, a gente termina a conversa, nós vivemos hoje numa revolução do porte do Renascimento, do Iluminismo. Talvez maior do que o Iluminismo. A gente não percebe, tinha que nem aquele casal brasileiro quando passou o tsunami na costa da Tailândia, ele está lá embaixo. Quem está no meio de uma revolução dessa não percebe. Quem está no meio do Renascimento acha que. Ele não sabe que está no meio do Renascimento. Ele acha que tem um cara meio maluco pintando de um jeito diferente o teto da caverna, que não vai dar certo. Mas nós estamos numa revolução desse tamanho e dessa vez com uma concentração no tempo qualitativa e quantitativamente diferente. Qualitativa porque são as próximas 2, 3 décadas. Basicamente essa é a ideia, são as próximas 2 décadas, quantitativamente. Qualitativamente, porque nós não temos mais, pela primeira vez na história, nenhum controle sobre a agenda. O programa não é nosso, é de fora. Isso é verdade. Por exemplo, se tivesse alguém aqui fascinado com a importância do comércio exterior vir, então vamos lá, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos escrever papers, vamos fazer negociações, OMC, aí fracassou a rodada de Dover e a coisa não rolou. Não rolou, vamos continuar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ó. Dessa vez não. Dessa vez pela interação entre a produção e o consumo humano e o ambiente limitado, espaço limitado do planeta Terra, sistema quase fechado, entra a luz do Sol, sai um pouquinho de radiação. Essa interação produziu o que eu estou chamando de crise ecológica, que eu estou não vou nem detalhar, vou delimitar. É biofísico-química, não tem a ver conosco. Deu errado mesmo. Nas próximas 2 ou 3 décadas, nós não produzimos a mais acelerada transformação. E não é tecnológica, também tecnológica. Na produção, no consumo, no jeito de viver, nos valores,
de toda a história da humanidade, se a gente não fizer isso, vai esquentar 5, 6 ou 7 graus, dependendo do modelo que a gente decidir, do supercomputador que a gente decidir utilizar. Então, o cronograma não é nosso, pela primeira vez. É agora. Vamos resolver até 2050, se nós vamos viver um péssimo negócio, que já foi feito, não tem jeito de evitar. 2 graus é um péssimo negócio. Meu insight pessoal, a gente tem a menor chance de 2 graus, então nós vamos no mínimo aproximar de 3, parece pouca coisa, mas não faça aquela curva a 100 km por hora, senão você cai no precipício. 50% a mais, você vai fazer a curva a 150 km por hora. O meu insight é que se tudo der certo, e houver a maior transformação possível de tudo, do jeito da cidade, do jeito de funcionar, esse seminário jamais estaria ocorrendo como está, a gente vindo do local, ocorrendo 100%, cada um em casa, vendo, sem precisar esquentar o banheiro, tomar funcionário, transporte, etc. Mas isso vale para tudo, para as roupas, para o Uber, para o carro, para o Uber, que eu acho mais óbvio de todos, para dar o exemplo, mas nunca ninguém fala dele, porque não é importante, o aparelho o aspirador de pó. É só um exemplo, uma piada, uma boa caricatura. Vocês têm um aspirador de pó em casa? Não é engraçado? A gente paga o dinheiro para ter um bicho desse tamanho, que ocupa um volume em centímetros cúbicos, até 1 metro cúbico em casa, que a gente não tem, que é um armário grande, certo? Pode eles agora ser menores, e a gente usa X e X tempo. Aí pega um moleque de 16 anos, estagiário do CRI, e pede ele, cara, faz uma PP para o condomínio vai ter um aspirador e cada um vai marcar a hora que vai usar. E ele faz isso em meia hora, e o condomínio tinha um aspirador de pó e você ganhava um armário para guardar gralha. Tudo bem. Aí já é o desejo de cada um. Então, isso terá que acontecer agora. Se fizer essa revolução, péssimo negócio. Vai esquentar 2,5 graus, 3 graus. Se a gente não fizer essa revolução, nós vamos viver algo que se tiver tempo a gente fala um pouco depois, mas eu vou usar a frase de um climatologista muito famoso. E ele não diz vai acontecer, já aconteceu. Ele diz, só existe uma coisa previsível. Já entramos no território do imprevisível. E isso é complicado, principalmente para os pobres. Por quê? Quais são os lugares mais vulneráveis? Quem barato? Os lugares mais vulneráveis são mais baratos ou são mais caros? Mais baratos. Quem barato? Os pobres. Quem tem menos recursos para se defender? Os pobres. Minha mãe me deixou uma casinha lá em Teresópolis. Gostava muito, agora meu filho aqui vai, sempre me convida, mas eu sei que é mentira. E eu não faz isso aí. Faço uma enxurrada lá qualquer de evento climático extremo, que a gente nunca vai saber se é aquecimento global, porque nunca se pode saber sobre um evento singular. Mas a tendência, a frequência desse tipo de evento aumenta muito, e a tendência também é que a intensidade de alguns deles surpreenda completamente. Me destrói e me leva à minha casinha de Teresópolis. Eu fico muito chateado. O patrimônio diminui, a herança diminui, meus filhos se divertem menos. É a vida que segue. O mesmo acontece com a família do Borel. Você talvez tenha mudado a vida de uma família por mais de 2 gerações. Tem a casa inteira, ou por 2 gerações, pelo menos, garantido. Então, esse é o mundo que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, é o mundo no qual o COP e o CRI fazem esse trabalho extraordinário de, ao mesmo tempo, acadêmico, mas é um acadêmico que fica fustigando pela novidade, né? Eu tenho um cientista muito famoso, cínico, que disse que a ciência avança quando o cientista velho vai morrer, e aí os cientistas novos vão chegando. Não é bem o paradigma a cultura epistemológica do Kuhn, do Lodum,
já que aqui morrendo velho, ou cria e tenta ver se a gente avança um pouco, sem precisar matar os velhos, né? Então, esses próprios velhos, nós ajudamos um pouquinho. Ao mesmo tempo, é esse outro mundo. Então, o que essa história que eu comecei falando do movimento sustentável, que eu estou tentando terminar, tem a ver com transparência, conhecimento e, principalmente, ética? Vamos juntar um pouco essas coisas. Vamos conversar sobre a importância de juntar, que é, talvez, Marx, que é um termo mais teórico, né? Das coisas mais fabulosas que o Big Data permite fazer é justamente propiciar uma forma segura de fazer algo que o cérebro humano tem limitações para fazer, que é juntar. Eles vão... Teve uma época que ficou a expressão de área de aquário, que são holística, a expressão mais científica é sistêmica. Em filosofia a gente falaria de ontologia, mas eu vou usar uma historinha. 2 jovens no século XIX escreveram um livro que eles não gostaram, Karl Marx e Friedrich Engels. E pegaram o livro, jogaram numa gaveta, trancaram a gaveta, esqueceram. Esse livro foi achado e foi publicado em 2 volumes. Tem coisas que eu gosto muito, outras que eu não gosto, mas tem coisas muito interessantes. Essa ideologia alemã. Eles eram jovens. No início do livro tem um parágrafo absurdamente genial. Eles não gostaram, buscaram abaixo. Esse parágrafo começa com uma frase que eu vou usar. Eles não gostaram, ela arriscada também. Só existe uma ciência. A ciência da história. Mas é forte, só existe uma ciência. O que eles queriam dizer, que eles escreveram no século XIX, dizia a respeito de ciências sociais. Não existe economia, ciência política, antropologia, relações internacionais, sociologia. Isso tudo são já dadas as nossas limitações para entender o todo, no caso do processo histórico. A gente divide em janelinhas e cada um fica melhor de usar para uma janelinha. Infelizmente, nós somos muito pretensiosos, né? Os homo sapiens. Eu vou repetir a piada de música que eu lembro. É disso que dá Deus pedir a gente para dar o nome das coisas para nós mesmos, inclusive o nosso próprio nome. Né? Homem sábio, sábio. Mas nós, os homo sábios, nós temos muita dificuldade de juntar e, infelizmente, cada um fica achando que a sua janelinha é a visão do todo. Mas não é. Ela é a janela que ele tem para olhar o todo. Toda é a história, sempre. O Big Data, as novidades que estão surgindo, eu faço saber como isso. É uma forma prática de falar sobre isso. No mundo da ciência é impossível encontrar há muitos anos um único paper de um cientista. Einstein é igual a MC ao quadrado, não existe mais. Qualquer paper de ciência é assinado por 10, 11, 15 autores. Porque você tem que juntar conhecimento. Eu sou amigo de um dos grandes físicos brasileiros, o Eduardo Columbo, da inteligência artificial. O parceiro acadêmico principal dele é físico, trabalha em inteligência artificial. O parceiro acadêmico principal dele em Colômbia é um neurologista da Universidade de Medicina. E quando eles descobriram, junto com mais de 7 lá, eles conseguiram. Marx e Engels nunca podiam ter imaginado que essa frase também é genial para a biologia. Pensavam nas humanidades. Nós, no mundo latino, tentaríamos falar ciências humanas e sociais. Os nomes até são assim, Centro de Ciências Sociais, Centro de... Eu prefiro muito mais o jeito anglo-saxão, porque as nossas ciências são moles, não são ciências duras. Ciências na qual você diz uma coisa e diz, ó, tem esse teste para ver se ela é verdadeira. Então, chamá-las de humanidade, sem abrir mão da prevenção do entendimento da realidade, talvez seja uma humildade que vale a pena ter.
Mas não apenas das humildades, das humanidades. Um biólogo muito famoso, que disse que nada em biologia, nem uma célula, nem um inseto, nem a Mata Atlântica, nem a mudança climática e seus impactos no ecossistema, nada em biologia é compreensível a não ser a luz da história natural. Para entender tudo do metabolismo de uma célula, você não consegue situar aquilo no contexto da história natural, ele tem um entendimento muito parcial do que está falando daquela célula. E há pena que os nossos médicos, todos, vocês, não tenham também formação muito mais sólida em história natural, em evolução. Mas estão começando a ter. Nós descobrimos, faz parte da física ecológica também, não só a mudança climática, mas o fato de nós vamos extinguir 30% das espécies até 2050. Nós descobrimos muito recentemente que o corpo humano é só um nome. Na verdade, nós somos um ecossistema, dentro de cada um de vocês tem 1 trilhão, perdão, desculpa, eu não me café, 100 trilhões de seres vivos. Na boca de cada um de vocês tem mais bichos do que todo o jardim biológico do mundo somado. Pode escovar o vídeo, fácil. E se eu tivesse encontrado nas estrelas o critério a transportarem daqui para lá, seria mal de 100 trilhões de seres vivos que me habitam, mas podiam habitar vocês, ou a cadeira, ou outro ambiente, eu morro na hora. E a medicina moderna considera isso uma fronteira, no mínimo, tão promissora quanto a engenharia de tecidos, que eu pensei bastante. Como é que eu vou tratar um ecossistema como se ele não fosse um ecossistema, como se ele fosse um centro médico? Gabigrécia não é o meu nome para falar aqui. O cara tem que tratar um ecossistema. A gente já nada sobre isso. Estamos aprendendo agora. A gente falava flora intestinal, lembra? Hoje a gente sabe que a microbiota do intestino, que além do mais tem um papel muito importante do intestino, é o único órgão do ser humano. Estou querendo fazer umas conexões. O único órgão do ser humano que produz moléculas que o cérebro também produz, inclusive as famosas serotonina e dopamina. Portanto, dependendo do que estiver acontecendo com o ecossistema do meu intestino, muda o meu jeito de pensar. Os latinos já sabiam disso há muito tempo. O cara estava meio bravo, mal-humorado, está enfesado. Mas no nosso caso, a gente descobriu uma coisa mais espantosa. Tem 3 ecossistemas: Cerrado, Pantanal e Amazônia. Todo mundo aqui é um dos 3. Não é genético. A gente sabe disso. Não é ambiental. A gente sabe disso. O que é? Não sabemos. Mas a saúde depende disso. Se você quiser tratar de uma pessoa, você vai ter que ir. Então, nada em biologia pode ser compreensível, a não ser entendendo que tudo é um único processo lá. E muito menos na ciência do que ter a mínima noção, porque nós mesmos sabemos há 15, 20 anos. Nós estamos no meio de uma revolução científica tão fabulosa ou mais do que teoria da relatividade e física quântica nas 2 primeiras décadas do século XX. Estamos no momento mais entusiasmante da ciência, porque você descobre a profunda ignorância sobre alguma coisa. Então, eles não podiam ter a menor noção que essa frase, só existe uma ciência, a ciência da história, também é válida para as leis imutáveis do universo. Então, eles são as leis imutáveis do nosso universo, porque ele teve a história que ele teve do Big Bang para cá. Mas nada impede muitos físicos da acreditam nisso, haja outros universos, a imensa maioria dos quais colapsam porque as leis físicas que a história deles produz não é consistente, mas alguns, possivelmente, nós nunca teremos acesso a eles, estão por aí, com outras leis físicas, outra constante gravitacional, outra velocidade máxima da luz, ou coisa filmada, etc. Então, só existe uma ciência, só existe uma realidade da história.
Então, o que isso nos traz para a ética, transparência? Vamos começar com transparência. Outro dia estávamos aqui, eu e Marx, e eu lembrava Gorbachev, que falou uma palavra que todo mundo leva, a perestroika, a reestruturação, deu tudo errado. E outra muito mais importante, Glasnost, a transparência russa. E Glasnost está dando tudo certo todo mundo. Eu não vou me atrever aqui a desenvolver uma tese, não, tá? Eu vou fazer um raciocínio por analogia para ganhar tempo. Não é o método mais adequado para o pensamento acadêmico, mas é muito comum entre os judeus. Talmud é uma discussão contemporânea disso, certo? E usa-se muito analogias. Então, a analogia que eu vou fazer aqui sobre transparência é a seguinte: todo mundo sabe, está acompanhando aí nos jornais, na internet, que há uma crise da representação política no mundo terrível. A nossa do Brasil é mais terrível do que as outras, por razões nossas. Mas em qualquer lugar que você vá, você vê os Estados Unidos escolhendo Trump, ou a Espanha sem conseguir eleger o governo. Não, simpatia nenhuma por Mussolini, mas daqui a pouco a Espanha vai provar que a tese do Mussolini para a Itália é válida para a Espanha. Um jornalista perguntou ao Mussolini: é difícil governar a Itália? Ele disse: não, é muito fácil, mas é inútil. E a Espanha está sem governo há um tempão e tudo funcionando, fazer presente, quem sabe nós aqui no Brasil não podíamos experimentar algo similar. Essa crise política do mundo, da representação política, tem uma banda que fortalece o não transparente, por motivos de pessoas sintonizadas politicamente, não é obrigado a isso. Mas motivos que eu e Marcos não imaginamos. Eu e Marcos jamais imaginaríamos 15, 20 anos atrás que tendências autoritárias se fortaleceriam em países tão importantes como a Rússia. Mesmo a China, a gente achava que ela ia devagarinho, mas iria. E hoje a gente vê essas coisas acontecendo. Essa é uma banda, eu não acho que seja mais importante, não. Acho que ela é apenas uma reação anacrônica da história. A mais importante é que transparência, por razões todos nós conhecemos, a gente fala um pouquinho, é o seminário, cria, como estatuto aqui, botou em crise o modelo de representação político anterior. O poder é sigilo. E o sigilo acabou. Havia uma preocupação com a vida privada das pessoas. Eu sempre acho uma bela reflexão, acho uma bela dissertação de Doutrina. A rua era um espaço público. E sem sendo público, o teu privado estava preservado. Agora acabou, né? Câmera para tudo quanto é lado, as pessoas se expõem, selfies, o tempo todo, deixa eu comigo, meu xixi hoje foi mais longe, foi mais perto, ele está mostrando o que você está fazendo o tempo todo, etc. Essa parte eu acho boa, porque ela vai acabar com o. Já acabou com a garotada e vai acabar em geral com o moralismo idiota. Moralismo e ética não tem nada a ver. Tá? E Paolo Pasolini, um grande cineasta, dizendo que o homem moralista aponta para o outro, o homem moral aponta para ele mesmo. Então, esse moralismo, homofobia, essas coisas, isso tudo do passado que acabou por causa de transparência. É impossível. É impossível. Com a internet é impossível. Tudo. Nós vamos descobrir que tudo será normal, tudo, nada, nós vamos descobrir que o normal não existe, estatisticamente falando, e que tudo é humano. E sendo humano, é válido, é humano, acabou, não tem mais conversa, não vai ter mais possibilidade. Como é a garotada hoje em dia, ela nem tem na cabeça, vamos chamar de preconceito moral, etc. Esse é o grande lado que a transparência vai mudar. Mas o outro lado que ela está mudando é que ela provocou essa imensa crise na representação política de todas as democracias do mundo.
e a mediação já não é mais suficiente, dado que há muito pouco que as coisas desaparecem. Um juiz de Curitiba, usando tecnologias modernas, sem ela não estaria acontecendo nada do que está acontecendo no Brasil, vasculha as contas locais do mundo todo, vasculha do Estado, vai fazer muito mais. Então, não há mais espaço que a mediação da representação política, variando de acordo com a qualidade da democracia de cada país, permitia para que o poder se exercesse como sugerido. Ou, em outras palavras, eu não sei se tem tanta roubalheira hoje, se tem mais roubalheira hoje do que tinha no Brasil 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Mas tem números absolutos, é óbvio que pode estar muito mais rico. Mas em termos proporcionais ao PIB, eu não sei dizer, nem ninguém sabe, vai ter uma opinião a respeito, mas não tem estatística sobre corrupção para poder fazer esse tipo de coisa. Mas eu sei que ela era muito mais facilmente escondível no passado e hoje é praticamente, se você realmente estiver atrás dela, é aquela piadinha do Obama misturando em Paris e o filho, o garoto de 8 anos, filho de João Caralho, do Partido Comunista, consegue furar o portão de segurança e puxa o paletó do Obama e diz: meu pai diz que você sabe tudo o que acontece na casa. E ele não é teu pai? Estou, enfim, então nós temos a democracia vai ter que se reinventar e encontrar outras formas, que não é a solução fácil da democracia direta. Não é. Isso não é democracia. Democracia não é voto para deputado. Democracia não é vontade da maioria. Se a democracia fosse vontade da maioria, ela era uma tremenda ditadura da maioria sobre a minoria. Democracia é muito mais do que isso. Garantir o direito às minorias, mecanismos de peso e contrapeso o tempo todo, etc. Direito de expressão, qualquer que seja, a opinião, a organização, a manifestação, é muito mais amplo. E nós vamos ter que reinventar a democracia. A ideia de democracia direta, a ideia primitiva, então vamos usar várias ferramentas e tudo nós vamos votar. As pessoas mudam de opinião entre uma pesquisa e outra antes da eleição, e nós vamos tudo, por exemplo, o Brasil está amarrado a tem uma Constituição que é totalmente parlamentarista, e aí está amarrado no resultado do plebiscito de 92, onde por covardia as lideranças políticas brasileiras e também por trauma do plebiscito que teve depois a deposição do João Goulart como presidente e depois a volta do presidente, criou um trauma misturado, porque todas as lideranças políticas eram parlamentaristas, elas fizeram uma Constituição parlamentarista. Lula, Fernando Henrique, Mário Covas, Brizola, o Diabo, o Brizola um pouco menos. Mas, todos, a Constituição é parlamentarista. Mas como tinha o trauma, teve que marcar um plebiscito. Quando chegou na hora do plebiscito, a primeira opinião da opinião pública, que deram as pesquisas de marca, deu que o povo preferiu o presidencialismo. Aí, por covardia, o político, em vez de fazer o que ele tem que fazer, eles aderem à pesquisa de opinião majoritária e fica quietinho. O mesmo aconteceu com o plebiscito das armas no Brasil. Então, essa ideia de resolver o problema com a democracia direta, qualquer assunto que a gente vota pela internet, não é uma boa ideia. É isso que eu estou. Transparência nos trouxe esse número. E isso traz consequências inevitáveis sobre a ética. Ética não é uma coisa simples, porque ética é pensar. Ética não é moral, ética não é cartilha, ética não é bem ou mal. Ética é a reflexão sobre essas coisas, tomar uma posição. E nunca tem uma posição exata. Nunca alguém aqui escapará feita uma questão ética relevante, pessoal ou profissional ou cidadã, da obrigação de pensar. E depois continuar pensando, para ver se acertou ou errou. Porque ética, isso é facilmente demonstrar. Em primeiro lugar, porque há duas éticas.
ambas igualmente virtuosas. A ética consequencialista, também tem o nome de utilitarista, que é a ética do resultado. O que interessa na atuação? O resultado do que vai acontecer? Acho que sim, né? Mas tem a outra ética, a deontológica, a kantiana, que é a ética que diz, a ética que Deus nos deu. Deus nos deu, ninguém precisa acreditar nisso como verdade literal. Se quiser, pode. Eu sou judeu, filho de Oxum dos Ossos, budista e agnóstico ou ateu, ainda refletindo a respeito. A Deus nos deu um livro. Como é que chama o livro? Torá. O que quer dizer Torá? Torá. É o Antigo Testamento, que é ateu. Torá quer dizer lei. Então, Deus não nos deu siga essas leis. Isso é a interpretação literal e, com perdão, extremamente pobre de um livro que, afinal de contas, é um grande sucesso e fez a história do mundo. Aliás, quem tiver essa interpretação de uma mulher e uma irmã muito bonita, se eu arranjar 42 cabelos, tem que lhe dar irmã. Entre outras coisas. Falar, pelo nome, eu não sei o que, etc. E tal. Mas o significado é a ética que vale, é a lei, o acordo que tiver sobre a lei. Uma história judaica famosa de 10 rabinos, decidindo uma coisa, e aí um rabino diz, não, mas não é isso que Deus quer. Como é que você sabe? Não, tenho certeza. Então pede a Deus para mandar um sinal. Ele, tá bom, Deus, manda um sinal, aí vem um raio. Ele diz, não é suficiente. Como é que a gente vai interpretar? Ele diz, Deus, manda um sinal mais poderoso. Aí caem 1000 raios e uma tempestade. Não é suficiente. Aí o oceano vem com uma maremoto, tempestade. Viram, essa é a opinião de Deus. E aí os outros rabinos dizem, mas ele falou que o lance é a lei, e nós estamos aqui em 9 contra 1. Então, a vontade dele mesmo é que você tem. E faz muito sentido imaginar isso. Imagina ficar fazendo uma lei a cada... Ética é um negócio muito difícil. O dilema mais conhecido de história é aquele: você está na frente de uma linha de metrô, e o metrô desinvestou e vai matar 10 pessoas, das quais 3 são crianças. Na tua frente tem uma manivela. Se você mexer na manivela, o metrô entra na outra linha e mata só uma menina de 4 anos que está ali. O que você faz? O que é o certo? Assassinar a menina de 4 anos para salvar os 10? Ou deixar a história seguir e eu não tenho nada a ver com isso? Não é trivial. E quando é para escolher entre o bem e o mal, é mais fácil. Quando é para escolher entre o bem e o bem? Qual é o bem mais? Então, ética exige muita reflexão. Ética, somada à transparência inevitável, exige muito conhecimento. Exige que a gente abandone as cartilhas. Exige que a gente abandone de vez. E para nós no Brasil isso é uma tarefa civilizacional, porque nós somos uma sociedade que dá muito pouco valor ao conhecimento. A tal ponto que a gente é hipócrita de dizer que o nosso no Brasil é a baixa qualidade da educação, e aí nós estamos falando das populações excluídas não tiveram acesso à educação de qualidade superior. Como se nós, as elites, nos colocássemos numa posição favorável do ponto de vista do conhecimento e disséssemos, mas o Brasil foi muito injusto e o povo não pôde estudar em 2 escolas. 4 anos atrás, o único teste internacional existente, que é o PISA sobre estudantes, ciências, línguas e matemática, permitiu fazer, como dizem os estatísticos, o corte pela renda. Ou seja, eu consigo avaliar o PISA também, não só a média da população brasileira contra o Chile e a da Finlândia. O Chile fica mais perto do canhão, a Finlândia é o primeiro lugar. Mas eu consigo analisar a elite brasileira em relação ao Chile, a Finlândia e a todos os outros países. E o resultado, sabe qual é? É que a diferença aumenta. Ficou claro tudo isso?
em termos educacionais, acesso de conhecimento, povo brasileiro comparado ao chileno e ao finlandês, ou qualquer outro exemplo que adotasse, o Brasil fica nos últimos lugares do teste internacional, para a frente de 26, são 67, frente de 26 a 7. Andou melhorando, e aí badala-se muito isso. O Brasil é um dos que mais melhorou. Todo mundo manja um pouquinho de nada de estatística para saber que quem está lá embaixo é quem tem mais chances de ter taxas de melhora. Não quer dizer grandes coisas ali. Então está lá embaixo, último lugar. O Chile veio do meião, a Finlândia lá em cima. Quando compara o conhecimento da elite brasileira, que pagou escola particular para seus filhos, que botou da UFRJ sem precisar pagar, ou da PUC pagando na parte, que a maioria é financiamento público, quando bota a elite para comparar, a diferença do conhecimento da elite brasileira, da elite chilena e da elite chilena, é maior do que a diferença da média da população brasileira. Eu dei uma explicação que eu acho forte e boa. O povo foi excluído do acesso ao conhecimento por séculos de uma desigualdade absurda, e o conhecimento chegou mesmo a ser ferramenta de opressão. Então ele tem até um pezinho. A elite não precisou de conhecimento para prosperar. Nós somos filhos das cismarias, filhos de ser amigos do rei, amigos do presidente, amigos do governador, amigos do tesoureiro do partido, ou o que for. São Paulo um pouco menos. São Paulo tem mais mercado. E aí a competição já bota mais conhecimento para definir. Mas é menos. Eu sou carioca e adoro essa inveja desesperada que os paulistas têm da gente. A primeira coisa que os cariocas deviam fazer é sermos um pouco mais paulistas na valorização da excelência do trabalho e coisas desse tipo. O mercado realmente funciona. Eu acho que se tirar São Paulo do Brasil, leva 2 meses para aparecer essa piada tão politicamente incorreta que depois você apaga dele. Tira São Paulo do Brasil, leva 2 meses para começar a aparecer umas lianas, uns caras com aqueles na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, e a gente fica igual educacionalmente, a gente já está muito abaixo. Então, conhecimento, quando a gente diz era da informação do conhecimento, que é uma expressão que tem lá nos anos 90, a gente imaginava uma coisa muito diferente e, inclusive, um enigma no qual eu tenho certeza. O enigma surgiu há muito pouco tempo, no qual eu tenho certeza que o PRI vai se debruçar e trabalhar, e ninguém tem nada a dizer sobre ele ainda. Quando a gente falava da informação do conhecimento lá atrás, a gente se referia a 2 coisas. Uma, que era inevitável. 2, que isso ia gerar um mundo de produtividade, de prosperidade. Pois bem, a grande novidade é desse ano, 2016. De 2000 a 2016, o incremento de produtividade por causa desta revolução tecnológica é o menor de todas as revoluções tecnológicas existentes no período. Como ex-presidente do IBGE, eu acho que uma parte expressiva disso talvez possa ser explicada pelo próprio cálculo do PIB. Ele ainda não capturou os lugares onde está tendo incrementos de produtividade excelentes e ainda está olhando para setores antigos. Mas outra parte, alguma coisa está acontecendo. E que é o WhatsApp. O WhatsApp é a mesma fofocalhada de sempre. Obrigou a Bíblia a dizer, é pecado mortal, para de fofocar. É mais pecado ouvir uma fofoca do que fazer. E o WhatsApp é a fofocalhada. 99%, 1% é nossos grupos de trabalho, certo? Então, a mesma que existia no pequeno grupo, que agora existe em redes infinitamente superiores. Então, e no entanto, nós precisamos de conhecimento. Ao mesmo tempo, o paroxismo da economia de mercado e do capitalismo reduziu o tempo para pensar, tempo para contemplar, tempo para ficar quieto e a ideia viva. Quantas ideias geniais vieram assim? Falei de Einstein, foi assim. Como é que é o nome do químico que descobriu a molécula do benzeno sonhando?
não me lembro agora. Você vê, esse precisou estar dormindo em sonho profundo. Os 20 anos anteriores dele, que eu descobri como é que era a mulher no dela, ele não conseguiu nada. Ele dormiu bem mesmo. E nós fizemos um bom banho de chuveiro, um bom passeio com o cachorro, uma boa caminhada para ter uma ideia diferente, uma coisa desse tipo. E, no entanto, o mundo de hoje nos tirou isso completamente. Então, ética depende de conhecimento. Transparência obriga ao conhecimento. Conhecimento, portanto, há uma grande, o meu tempo esgotou, eu vou ultrapassá-la em 3, 5 minutos. Vou contar mais 5 minutinhos. Há uma coisa muito boa, especialmente para o Brasil, que tem nas desigualdades, as cicatrizes mais profundas das sociedades, que é o fato de que, anteriormente, para combater a desigualdade, você precisava distribuir ativos, e os ativos relevantes. Não se combate a desigualdade com Bolsa Família, com nada disso, com isso se combate a pobreza. Para combater a desigualdade, que é a maior marca do Brasil, você precisa distribuir coisas que geram renda. Senão você tem que ficar aumentando o custo da sua família todo ano. Antigamente, para você fazer isso, você tinha que distribuir ativos. Esses ativos eram raros, eram fazendas, bois, fábricas, expropriar, estatizar. A hipótese de que estatizar era distribuir, negócio errado. Bolívia fez uma reforma agrária em 52 e expropriou todo o rebanho bovino e deu uma vaca e um boi para cada família. Uma vaca para um boi para outro. 2 anos depois, até hoje a Bolívia não tem rebanho bovino. Todo mundo tinha comido seus braços, seus bois e tinha acabado. E, no entanto, o conhecimento é de longe, e é focado nisso, de longe o ativo mais ativo, falando como economista e pensando em grana, é o ativo mais importante que existe. Bom, os caras mais ricos do mundo não são donos de fábricas de traturas, eles são donos do Facebook, donos do Google, donos, etc. e tal. Pessoal, é por aí. E conhecimento, pela primeira vez na história, é um ativo que eu consigo distribuir sem precisar expropriar. Dá para fazer uma revolução sem tirar de alguém, basta dar para o outro. Então nós estamos nesse mundo. E o que isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável? Se não existisse a crise ecológica gravíssima, como ela foi mantida, que é apenas outra palestra, já teria tudo a ver. Porque que diabo quer dizer desenvolvimento? Seria uma outra, daria de mais de uma hora, vou me apropriar de uma expressão do Jean-Claude, uma parágrafo que eu li do Jean-Claude Carrière. Você vê como o conhecimento precisa ter tempo para ler coisas. Era a véspera do ano 2000 e eu comprei um livro chamado Entrevista sobre o Final dos Tempos, da Rocco, interessada, era aquela história de milenarismo, para acabar o mundo, tudo do milênio. Então eu estava interessado em 3 entrevistas. Stafford J. Gould, o maior pesquisador da ciência do século XX, na minha opinião, paleontólogo, biólogo, o Humberto Eco, e o outro era o Oliver Sacks. E tinha lá um Jean-Claude Carrière, que eu, ignorante, não sabia quem era. É o roteirista dos filmes do Buñuel. Mas, como eu comprei o livro e sou judeu, já paguei e vou ler do Carrière também. Aí descobri, e nunca mais abandonei o cara, quando é um super intelectual. E ele, então, sobre desenvolvimento, tem livros e livros discutindo isso. É a frase famosa da economista, a aluna do Keynes, muito famosa, a Robson, que diz: eu não sei descrever o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é que ele é elefante, eu não sei descrever como é que ele é. Quando eu vejo um na frente, eu sei que é um elefante. Mas essa frase, a do Carrière, é muito legal. O desenvolvimento é tão complexo que é melhor usar o inconsciente coletivo. Em quase qualquer língua, ele não quer dizer crescimento. E por uma coincidência só o inconsciente, eu não gosto de Lacan, não, mas Lacan ia adorar isso. Em quase qualquer língua, ele quer dizer assim: desenvolvimento.
fazer o que está envolvido. Develop, deixe fazer o que está envelopado. Desarrollo, desfazer o que está engarrafado, está arrodeado. Em quase qualquer língua, desenvolvimento é o que as mães querem para os filhos. Também querem que eles fiquem ricos, claro. Como o Uriala dizia, dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que às vezes não dá para distinguir bem. A London School of Economics provou que isso só é verdade até um certo nível de renda. A partir daí pode ganhar quanto dinheiro quiser, que teu nível de felicidade vai sempre voltar ao patamar básico, o que é mais uma razão para a gente combater a desigualdade. Essa desigualdade absurda sequer torna os mais ricos, mais felizes, mais bem-estar. Nem isso ela faz. É isso e a ostentação. Todo mundo, alguns aqui devem manjar de vinho, eu não manjo muito, eu tenho vinho de 30, 200, e tem vinho de 7 mil, 20 mil reais. Alguém já viu alguém beber um Companhia Conti de 7 mil reais sozinho e não falar nada para ninguém? Até o Bill Gates, quando bebe, é para mostrar que ele bebe um Companhia Conti. Na hora de beber sozinho, ele compra lá um vinho de 200 reais, excelente, e quando pode beber. Então, desenvolvimento é libertar o potencial que cada um tem. Uma criança tem mais, outra tem menos, por isso que eu falei das mães. O sentimento das mães não faz muita diferença, o importante é que ele realize o potencial que tem. Até na verdade, tendo jogos paralímpicos, até quando é portador de uma deficiência, não faz a menor diferença para o amor materno, o mesmo para a humanidade. Desenvolvimento para nós não é o crescimento a todo custo. Tem uma brincadeira entre ecologistas que só existe uma coisa parecida com o capitalismo nessa sua ânsia por crescimento máximo a todo custo. E de fato só existe essa coisa. É a célula cancerosa. Ela também só quer saber de uma coisa: crescer o mais possível, do tempo mais rápido possível. Desenvolvimento é diferente. O nosso desenvolvimento, última frase também, o nosso desenvolvimento foi extraordinário, é maravilhoso. O capitalismo, eu sou igual ao Marx, eu tenho admiração pelo capitalismo extraordinário. Quem se surpreendeu por isso, leia Marx. Admirava tremendamente o capitalismo, mas dizia, agora é a hora de outra coisa, por motivos, na minha opinião, naquela época errado. Mas agora com bons fundamentos, que não dá mais. Nosso capitalismo baseia-se numa premissa que não tem fundamento. Free lunch. É possível crescer o máximo possível o tempo todo num ambiente finito, como a gente começou, e os teus economistas chegaram até a teorizar essa lenda mística, dizendo que, olha que frase imbecil, foi dita por um sujeito inteligentíssimo, um grande economista, Álvaro Solon. Sempre será possível substituir capital natural por capital humano, criatividade, tecnologia, etc. É muito possível, e a gente fez isso demais nos últimos 300 anos, mas essa frase é imbecil. Né? Sempre será possível substituir capital natural por inteligência, significa que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos deuses. E, pelo amor de Deus, nós não somos isso, nós somos uma humanidade tentando sair da infância e da onipotência narcísica da infância, e sem saber ainda se vai conseguir. 300 anos dessa maravilha extraordinária, essa explosão de ciência e tecnologia, de economia de mercado, de querer crescer, de não sei o quê, mudaram a nossa vida também. Não resolveram muitos problemas. Eu sou um cara de esquerda, não tenho muita opção. Se eu não for olhar em volta lá de cima e puxa a orelha e começa a doer pra caramba. Mas foi uma maravilha esses 300 anos. A gente morria com 40 anos, agora vai com 80. Todas as mulheres aqui teriam filhos e iriam ver vários filhos morrerem. Eu sei que vai ter uma tragédia maior que isso. O Brasil era assim há 100 anos atrás. O semiárido é assim hoje. Lá e perguntou, quantos filhos a senhora teve? Aí eu tive 11, mas só 7 me vingaram. A vida era horrível. Eu vou tirar mais 10 segundos para fazer uma piada de economista maravilhosa, minha, muito boa, para economista, para vocês pensem que é economista. A gente vê aqueles caras que antigamente, Vicky,
Game of Thrones, o cara pula do navio do outro, aí corta o braço dele, o outro enfia ele uma faca na barriga, aí ele corta, não sei o quê, e fica admirado, outros caras eram corajosos. Aquele cara tem 38 anos, vai morrer de diarreia com 39, a taxa de retorno de ser covarde é bastante. Agora, no nosso caso, não, nós vamos viver 80. Antes de pular um outro navio com uma espada, pensa 2 vezes. A taxa de retorno de viver mais. Então, isso foi uma maravilha, mas foi tudo baseado na ideia de que era freelance. Isso vem sendo avisado pela ciência aos pouquinhos. Clube de Roma, Conferência de Estocolmo, 92. Estamos em 2016 e a informação da ciência e do relato dos povos pelo mundo inteiro sobre o que está acontecendo, com milhares, dezenas de milhares de evidências dizendo é isto, e nem uma única evidência dizendo não é isto, por enquanto já é um crescimento de uma robustez extraordinária, muito alto. O que a gente diz sobre mudança climática há pelo menos 20 anos é um crescimento mais seguro e robusto do que qualquer coisa que qualquer economista possa dizer sobre qualquer assunto. E é um crescimento mais robusto do que o médico de vocês possa dizer para vocês sobre qualquer outro. Ouviu o médico dizer, tem que operar urgente para não morrer? Ok, ele deve estar certo, opere urgente. Mas a mudança climática já é um crescimento mais seguro do que isso há 20 anos atrás. Toda essa discussão que teve aí. Nós agimos como se fosse freelance, terminando desde. Se o planeta fosse 10 vezes maior, o problema que a gente tem pela frente agora ia aparecer lá na frente. Se a população tivesse um impacto ambiental 10 vezes menor, o problema que nós estamos enfrentando agora, que basicamente é o planeta não está tendo tempo para se regenerar e continuar entregando a nós clima, solo, biodiversidade, água, coisas indispensáveis à nossa sobrevivência. Ele, o planeta, não tem problema nenhum. O tempo dele é de milhões de anos. Se estragar tudo, daqui a 5 milhões de anos, está tudo aí de novo, mais bonito, mais biodiverso, os designs que podem partir serão mais numerosos, vai sobrar mais bichinhos para se questionar tudo de novo, só que nós humanos não vamos estar aqui. Nem o urso polar, nem o mergulhão dourado. Porque quem tem um problema não é o planeta, nem a natureza. Quem tem um problema é a natureza, tudo ao seu tempo e nós. Bom, seria daqui a muito tempo, se a população fosse maior, se o impacto ambiental dela fosse menor, ou se a população fosse menor, mas a nossa bênção ou maldição, e eu termino aqui, é agora. Isso não é mais ciência complexa, é informação e álgebra. E é nas próximas décadas. Isso exige, portanto, muita transparência, para que todos possam saber, e haja política capaz de contrariar o establishment é o mundo do passado. Nós estamos dizendo que tem que ter um outro mundo, em 20 a 30 anos. Muita transparência, muito conhecimento, porque disso que a gente vai precisar desesperadoramente, não é de um líder. Não dá nem para acreditar no crescimento do MIT, que o outro fez outra coisa. Muito crescimento e ética. Nós vamos descobrir quem é o humano. E, portanto, isso é uma reflexão ética. Nós vamos decidir isso. Descobrir, não decidir. Os jovens. Quem nós somos? O cara que vai nascer daqui a 30 anos, o cara que vai cair daqui a 50 anos. Ama o próximo. Ele é meu próximo. Eu trago a valor presente os custos de evitar um péssimo negócio para ele. Assumo esses custos em nome de amor ao cara que vai nascer, ou nós, os humanos, não temos nada a ver com isso. Ele